Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o livro do Apocalipse. Nós vamos ler todos juntos aqui no telão. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Nós estamos aqui, para quem está pela primeira vez, né? Nós estamos todas as quintas-feiras no nosso culto aqui de propósito, mergulhando nas cartas de Jesus às igrejas ali da Ásia, 7 igrejas da Ásia. E hoje nós estamos aqui na 6ª igreja, gente. Olha, na penúltima igreja, antes de terminar essa série. E Deus tem surpresas para nós ainda aqui esta noite. Então vamos ler a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem tomar os seus assentos, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me arruma mais um pouquinho d'água aqui, por favor. Meus irmãos, o pastor Léo não está aqui hoje. Chegou bastante tarde do trabalho. Chegou cambaleando. Foi: meu filho, vai tomar um banho de crente, janta e vai dormir, porque senão os irmãos não querem ver você cair tudo lá, né? Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui. Nós conseguimos chegar pela misericórdia de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade então a essa série de mensagens, a qual nós estamos mergulhados aqui todas as quintas-feiras. Eu costumo dizer que às quintas-feiras, quem vem aqui no nosso culto de propósitos, vem para absorver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Porque quando você pega a mensagem ou as mensagens de Jesus a cada igreja ali no Apocalipse, nós vamos ver que Jesus ele vem advertindo a igreja, trazendo o que ele tem contra aquela igreja ou aquelas igrejas e o que ele tem a favor. E como a palavra de Deus ela se renova todos os dias, a mesma mensagem que foi direcionada às 7 igrejas ali da Ásia, no tempo de João, quando ele teve a revelação lá no primeiro século, é a mesma mensagem de Jesus para a igreja nos dias de hoje. Então, se você gosta e quer entender, quer mergulhar nos conceitos bíblicos, nos conceitos de Jesus Cristo, acerca de como você deve viver e andar de acordo com as Escrituras, você está no lugar certo. Então vira para alguém que está do seu lado e fala: sorria. Hoje Jesus vai te bater, mas Ele também vai te acolher. Gente, o povo aqui fica com medo e preocupado quando a gente fala isso. Mas é interessante que hoje, referente a essa igreja, Jesus tem muito mais para acolher do que bater, né? Então nós vamos mergulhar aqui e entender um pouquinho sobre o que Jesus quer dizer para essa igreja. Então, como eu disse a vocês, aqui nós no mês de novembro e no mês de dezembro nós estamos aqui mergulhados em uma série poderosa sobre a mensagem de Jesus às igrejas do Apocalipse.
nós já falamos da igreja que estava ali em Éfeso, onde a mensagem de Jesus era que aquela igreja precisava voltar ao primeiro amor. Era uma igreja que tinha tudo, mas havia perdido o mais importante, que era o primeiro amor. Eu entendo que a igreja de Éfeso era muito parecida com a igreja de Corinto. Tinha todos os dons, manifestava todos os dons, mas faltava o principal, que era o amor. Então Jesus ele vem advertindo essa igreja em Éfeso para que a igreja voltasse ao primeiro amor, para que ela não perdesse o seu lugar no arrebatamento da igreja que é perto de Cristo. Nós também falamos ali da igreja de Esmirna. Era uma igreja que era fiel a Jesus, mesmo em meio à perseguição. A igreja de Esmirna, ela experimentou na pele um tempo de escassez material. Havia muita pobreza, muita dificuldade. E por conta disso, essa igreja foi perseguida, não só pelos imperadores da época, por conta da mensagem de Jesus, mas por ela ser pobre materialmente. Então Jesus trouxe uma mensagem para a igreja de Esmirna: vocês são pobres, porém vocês são ricos, porque vocês guardaste o meu nome, vocês guardou o principal, que é a minha palavra, e permaneceram fiéis. Então, se vocês permanecerem fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E nós falamos também aqui da igreja que estava em Pérgamo. A igreja que estava em Pérgamo é uma igreja que batalhava de forma silenciosa contra a opressão do mal. A igreja de Tiatira, que foi um dos maiores desafios que essa igreja enfrentou, é que dentro da igreja estava inserido o espírito da Jezabel, né? A falsa aparência de cristão, de crente, mas era só aparência, era só externo, mas dentro precisava voltar para Cristo. E nós falamos também da igreja de Sardes, na antepenúltima carta que nós falamos na quinta passada, que era uma igreja que era muito ativa, era uma igreja que parecia estar viva, mas era uma igreja que estava morta. Então, gente, fazendo um resumo das 7 cartas ou das 7 igrejas, hoje nós daremos continuidade a essa carta que está ali direcionada para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja especial. Por que era uma igreja especial? Essa igreja ela foi descrita por Jesus como fiel. Fiel porque Jesus ele associa a essa igreja a uma porta que estava aberta, trazendo a essa igreja um convite das grandes oportunidades espirituais que só Cristo pode conceder àquela igreja. Assim como as outras igrejas, Filadélfia também, meus irmãos, ela estava inserida em um contexto histórico e geográfico muito específico. É por isso que todas as vezes que nós iniciamos aqui uma mensagem acerca de todas essas igrejas, a gente traz um contexto histórico para vocês se atualizarem e entender qual é a mensagem, por que Jesus falou como falou para cada igreja, por que Jesus se dirigiu de uma maneira específica para cada igreja. E trazendo para os dias de hoje, para cada igreja, Jesus tem uma mensagem de aprovação e também de reprovação. Em que sentido? Porque o Deus que nós servimos, Ele nos conhece não só por fora, mas principalmente por dentro. É por isso que você está aqui hoje, porque Jesus ele já sabia que você viria. Ao contrário, digo mais, Ele trouxe você até aqui porque Ele te conhece por dentro. Então existe uma mensagem, há uma mensagem de Deus para a sua vida. E se você tomar posse dessa mensagem, você não sairá daqui esta noite da mesma forma que você entrou. Então essa igreja ela foi fundada ali no 2º século antes de Cristo aproximadamente. O nome Filadélfia, ou seja, essa igreja recebeu, essa cidade recebeu essa homenagem por conta ali de 2 imperadores famosos. Um chamado Átalo, né, conhecido como Filadelfos, e o outro chamado Elemas. Uns nomes esquisitos, né, gente? Então, em homenagem a esses 2 homens, um queria homenagear o outro, eles colocou o nome, então, dessa cidade de Filadélfia. É somente por isso, gente. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, essa cidade ela estava localizada
imperial, era conhecido como Portal do Oriente, né? Por conta daquela influência da Grécia naquele período. Essa cidade também era conhecida como uma pequena Atenas. E todos nós conhecemos a história de Atenas. Quem aqui gosta de filosofia vai entender que Atenas era o lugar, uma cidade central, onde os deuses eram venerados, onde as pessoas titulavam homens como deuses. Eram essas pessoas que entendiam que o ser humano, a vida, provia dos deuses. Por isso que Filadélfia era conhecida como uma pequena Atenas, porque naquela cidade, assim como em Atenas, nós sabemos que havia ali o politeísmo, onde as pessoas adoravam vários deuses. Então, a essa cidade ou a essa igreja, Jesus então ele se dirige a ela. Jesus traz uma mensagem e ele começa no versículo 1, põe aqui para mim, no capítulo 3, no versículo 1, dizendo assim: e o anjo da igreja que está, não gente, capítulo 3, versículo 7, perdão. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Quando nós vamos nos aprofundar nesse contexto, Jesus ele começa se apresentando como santo e o verdadeiro. Por que como santo e verdadeiro? Porque naquela cidade haviam vários deuses, onde as pessoas se prostravam e adoravam dizendo, este é o Deus verdadeiro. Então Jesus, sabendo que a igreja estava inserida naquele contexto politeísta, idólatra, Jesus se apresenta àquela igreja dizendo: olha, eu sou santo, eu sou o verdadeiro santo, aquele que tem nas mãos a chave de Davi. Então isso estimulou a igreja a perseverar, sabendo que mesmo diante de um cenário de religiosidade, de idolatria, aquele que é santo, o santo para todo sempre, ele tinha nas suas mãos a chave que abre portas e que fechava a porta. Isso significa que dentro do contexto que nós também vivemos, independente do que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade pagã, idólatra, hipócrita, nós estamos como igreja, assim como Filadélfia, guardado por quê? Por aquele que é santo e verdadeiro, aquele que nos tem na palma das suas mãos, e independente da circunstância, é Ele que abre portas e é Ele que fecha portas. Então Jesus começa com essa mensagem gloriosa. Ao anjo da igreja escreve: aquele que é santo e verdadeiro. Eu entendo que talvez alguns dos irmãos daquela igreja talvez estavam ali, sabe, em cima do muro, tutibiando na fé, talvez ali, será e tal, e tentando, quem sabe também sair do propósito. Então Deus ele já inicia uma mensagem se apresentando como santo e verdadeiro. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Quando Jesus se apresenta para nós com um dos seus atributos, Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: olha, seja santo porque eu sou santo. Isso significa que como igreja de Jesus, a vida que é nossa não é nossa. Eu preguei sobre isso domingo. As nossas vidas precisam refletir o caráter de Deus em toda maneira que nós precisamos andar e viver. Se Ele se apresenta como santo a uma igreja que Ele chamou para ser santa, nós precisamos refletir a santidade de Deus em nós, através das nossas vidas, através do nosso caráter, através de tudo que nós respiramos. Nós precisamos refletir e transmitir a santidade de Jesus. Aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Meu Deus. Gente, essa é uma chave mestra que nos leva aqui a novos níveis de fé e felicidade ou fidelidade a Deus. Porque quando nós entendemos que a chave que abre portas, e aqui na Bíblia não está dizendo no conceito apenas de bens materiais, mas está falando de chaves que abrem portas espirituais. Se você entender, se você realmente quer uma vida e deseja ter uma vida mergulhado nas coisas de Deus, você vai entender: as nossas vidas não podem ser as mesmas. Nós
dias experimentar de Deus experiências espirituais com Ele. Nós precisamos desejar ir mais além, experimentar novos níveis de fé, novos níveis espirituais, de fidelidade e oportunidades espirituais com Deus. Aquele que tem nas suas mãos a chave mestra, gente, que abre portas e fecha portas. Então a gente precisa entender quais são as portas que Jesus ele traz aqui para esta igreja, através dessa chave que estava diante da igreja de Filadélfia e através dessa chave que está diante da igreja, da comunidade cristã Zoe, aqui no dia de hoje. Jesus é santo, e essa é a primeira chave, que por ele ser santo, ele te chama a abrir as portas da santidade na sua vida. Você precisa mudar hábitos que escandalizam o nome de Jesus. Você e eu precisamos mudar comportamentos que fogem do parâmetro, do propósito do Evangelho. Nós precisamos caminhar segundo as Escrituras. É por isso que Jesus começa nesse texto reafirmando sua santidade. Se eu e você somos separados para Deus, a gente não pode se comportar ou viver do jeito que agrada o mundo, do jeito que agrada Satanás. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Não há meio termo. Essa é a vida do Evangelho, meus irmãos. Jesus é separado. Então seja santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. E Ele é separado, Ele está exaltado acima de toda a criação. Então em Filadélfia, uma cidade cheia de templos e práticas idólatras, Jesus ele se apresenta aqui como o único Deus santo. Isso significa que para aquele povo, Jesus está dizendo: eu sou diferente de todos os altares, de todos os deuses que foi erguido aqui em Atenas, nessa pequena Atenas. Essa cidade idólatra, essa cidade que não tinha nenhuma dificuldade financeira, era uma cidade mergulhada no pecado da idolatria. Nós estamos vivendo esses dias hoje, meus irmãos. Nós estamos vivendo num mundo que todos os dias nos cobiça e nos chama: olha, venha, um pouquinho só não tem problema, um pouquinho só não faz mal. E esta era a igreja que estava mergulhada nessa cidade. Mas Jesus, quando ele se apresenta dizendo que ele é santo, esta é a mensagem para nós também esta noite. Se Jesus está se apresentando na sua vida dizendo: eu sou santo, então, meu irmão, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque quando você pensa no pecado, quando você tem prazer pelo pecado, o amor de Cristo parece que não está mais em você, se esfriou, está longe. Então a gente precisa todos os dias desejar se alimentar da palavra de Deus, para que possamos ser nutridos por Ele e ter uma vida em abundância, uma vida de Deus. Amém, gente? Amém. Então esse chamado à santidade é o que Jesus chama o seu povo: santos sereis, porque eu sou santo. E Filadélfia buscava viver comprometida com esse caráter de Deus. E é interessante, gente, que para todas as igrejas Jesus tem uma palavra de advertência, mas para essa igreja não existiu nenhuma palavra de advertência. Mas será que é porque essa igreja era perfeita? Gente, não existe igreja perfeita, até porque nós estamos inseridos dentro dela. Né? Quando a gente quiser procurar uma igreja perfeita, a gente precisa primeiro pegar um espelho e olhar e falar: se eu for para lá, a imperfeição vai acabar. Porque nós não somos perfeitos. Pelo contrário, a igreja é um hospital. A igreja é uma UTI de Deus. É aqui que estamos os maiores pecadores, mas pecadores redimidos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E é por isso que você está aqui hoje, para que as suas vestes, as minhas vestes, se tornem cada vez mais brancas como a neve, através da santidade de Cristo. Então é por isso que hoje nós estamos sendo desafiados a viver ou a refletir essa santidade. E aqui, gente, não se trata de uma perfeição, mas se trata de um coração em arrependimento contínuo. Porque nós pecamos todos os dias, nós erramos até na maneira como nós pensamos, mas quando a gente se arrepende, a gente derrete o nosso coração diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração arrependido. As portas das janelas do céu se abrem e Ele se derrama sobre nós.
sentindo culpado, se Satanás está te acusando por um erro, pelo pecado, então se arrependa. Se arrependa, rasgue as suas vestes. Em outro sentido, rasgue o seu coração perante Deus. E o Senhor, com certeza, Ele vai te santificar através da graça e da misericórdia. Então, quem caminha com o santo deve deixar o mundo, o pecado, e andar nessa pegada de santidade. Então diga para alguém que está do seu lado e fala assim: ande em santidade, meu irmão. Fala, você só tem que ganhar com isso. Profetiza aí, gente, fala, ande em santidade, em nome de Jesus. Jesus é verdadeiro, e Ele se manifesta dizendo, se afirmando, aquele que é o verdadeiro. Gente, não existe outro. Não existe outros meios, não existe outro caminho senão Jesus. Ele é autêntico. Em Filadélfia, ali onde as mentiras eram propagadas através das seitas, através das heresias, Jesus se apresenta como verdade absoluta. Alguém aqui tem dúvida que Jesus é a verdade? Será que nós temos dúvida? Quando diante de nós são apresentadas oportunidades, digamos assim, pratos, que vêm de fora do mundo, será que nós temos dúvida quando nós tomamos decisões de pegar aquele prato? Porque o pecado, se ele fosse ruim, ninguém pecava, Será que a gente tem dúvida da santidade daquele que é verdadeiro, que Jesus é a verdade absoluta? Então, gente, essa é a batalha para todos nós cristãos. Cristo, Ele é um padrão imutável, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é, era e sempre será o Deus verdadeiro. Jesus, Ele nos convida a construir a nossa fé sobre a rocha. Sabe por quê? Porque se nós construirmos uma fé ali em cima do muro, na primeira oportunidade de pecar, a gente cai. É por isso que as nossas vidas precisam estar alicerçadas, construída, estruturada sobre a rocha que é Cristo. E Jesus, ele dá um exemplo muito importante sobre isso. Quando ele conta o contexto, olha, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, o que acontece? Qualquer circunstância da vida vai te afastar do propósito do Evangelho. Qualquer dorzinha no carro, qualquer dorzinha de cabeça vai te afastar de Cristo. Mas quando as suas bases estão alicerçadas na rocha que é Jesus, pode vir o vendaval que vier, meu irmão, a sua casa não desaba, a sua casa não vem a pique. Por isso que neste mundo cheio de enganos, que tem nos chamado para viver o que é infidelidade, aquela pessoa que vive sobre essa verdade, sobre aquele que é íntegro, sobre aquele que é o caminho, sobre aquele que é a vida, que guarda os princípios da fé, aconteça o que acontecer, essa pessoa, ela não deixa Jesus. Ainda que muitas vezes a gente se sente fraco, mas até quando a gente se sente fraco, Jesus fala, olha, quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Então quem guarda a verdade de Cristo nunca será enganado, gente, pelas mentiras do mundo. É por isso que essa igreja aqui, ela tem a base de ensinamento bíblico. Aqui todos os domingos, principalmente a partir do próximo ano, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica. Porque a gente não pode estar alicerçado, a nossa fé não pode estar alicerçada no pastor, na pastora, na igreja, no irmão. A nossa fé precisa ter base em Cristo. Porque se o pastor erra, se o pastor cai, se o pastor falha, se o irmão falha, a gente também vai junto. É por isso que a gente precisa construir bases na fé, através do ensino, através da oração, através da comunhão, através de uma vida de intimidade contínua com Deus. Não é que essa igreja era perfeita, é que ela entendeu que aquele que é santo e que tinha chave que abre e que fecha portas espirituais, era sobre eles. É por isso que essa igreja fugia dos laços, fugia da circunstância, fugia das ciladas, porque era uma igreja que cria no Deus que abriu o mar vermelho lá no passado, e era o mesmo Deus que estava com eles. Mesmo diante de tudo isso, de um mundo hipócrita, de um mundo mergulhado na idolatria e na religiosidade, essa igreja sabia em quem ela estava crendo. E ele começa dizendo que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
fecha e ninguém abre. Gente, essa chave aqui é tão interessante que ela representa uma autoridade e controle absoluto. Eu acho interessante que Jesus ele sempre pega um contexto dentro de uma cultura para aplicar uma verdade, um ensinamento que ele quer trazer. Vocês vão perceber que para cada igreja que Jesus se dirige, ele vai pegar um cenário, um contexto daquela época para apresentar a sua verdade. Essa chave aqui, que ele fala que é a chave de Davi, lá no Antigo Testamento, essa chave de Davi representava o poderio e o reinado de Davi como rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. E isso está lá em Isaías 22, depois vocês podem ler. Então aqui Jesus mostra que ele tem um controle sobre as portas espirituais e as oportunidades que Jesus estava colocando diante daquela igreja, dentro de um cenário pagão. O que Jesus está dizendo? Eu tenho a chave, eu tenho autoridade, independente do império, independente da circunstância, eu é que abro a porta e eu é que fecho. E eu estou colocando diante de vocês oportunidades diante desse cenário louco, diante desse cenário de idolatria. Eu estou colocando portas espirituais e oportunidades para que vocês então possam exercer aquilo que eu chamei vocês para exercer. Então a porta aberta, Jesus aqui estava abrindo uma porta de serviço para a igreja de Filadélfia. Era uma igreja pequena e era vista como uma igreja fraca, porque a igreja decidiu não se contagiar, não se contaminar com os parâmetros idólatras daquele tempo, mas era uma igreja fiel. Então Jesus está reconhecendo, coloca lá Apocalipse 3:8, Jesus está reconhecendo a fidelidade dessa igreja, quando ele diz assim, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diante de tantas ofertas, diante dos ataques religiosos dos judaizantes contra a igreja, diante da idolatria, a igreja fechou as portas, disse não para o pecado, disse não para a idolatria, disse não para a religiosidade. Ela guardou a palavra de Deus nos seus corações e não negou o nome de Jesus. A pergunta de Cristo para mim e para você aqui hoje é: diante das ofertas que o mundo traz para você, daquilo que perante a palavra de Deus é errado, daquilo que nós estamos proibidos biblicamente, será que nós temos aceitado as ofertas? Ou será que nós temos guardado a palavra de Deus? Como diz o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que nós estamos fazendo como Filadélfia, guardando a palavra e não negando o nome de Jesus? Ou será que nós estamos tão facinho para o pecado, que ele está batendo na nossa porta e nós estamos dizendo, venha que eu estou fervendo? Não é assim, gente? Pode vir quente que eu estou fervendo? Porque a conduta da igreja aqui, Jesus está falando sobre essa igreja. Olha, vocês têm guardado a minha palavra, vocês não têm negado o meu nome. É por isso que Jesus fala, e é por isso sai da Filadélfia que eu te amo, porque você guardou a minha palavra. Tem até um hino antigo, né, Luciano? Saiba que eu te amo, Filadélfia, porque guardaste minha palavra. Você lembra dessa? É de 1800 alguma coisa. É bem antiga essa música. Então as portas fechadas, gente, também fazem parte do plano de Deus. Nós precisamos confiar. Muitas vezes Deus fecha portas para nós, para nos dar livramentos. Às vezes a gente não entende o contexto, o que Deus está fazendo em nós. Há propósito de Deus alinhados e afirmados na vida de cada um de nós aqui. Talvez você está questionando, murmurando, reclamando, as portas não se abrem, eu já fiz de tudo. Olha, o mês passou e eu não bati as metas. Deus fecha as portas porque tem propósito.
Porque muitas vezes ele sabe que se ele abrir essa porta, você não vai se sustentar, você vai cair, você vai errar o alvo. Então Deus, para te guardar do que você não imagina, muitas vezes ele fecha as portas. E não só portas materiais, portas espirituais também. Então as portas abertas por Jesus, elas nos levam a experiências que jamais imaginaríamos. E as portas fechadas também. As portas fechadas nos levam a nos prostrar de novo, a nos arrependermos de novo, a cair com a boca no pó de novo, em oração, em clamor, em jejum, em santidade, diante de Deus. E eu entendo que muitas vezes quando Deus fecha as portas, é porque Ele tem obra, propósitos poderosos nas nossas vidas. Então, se você está se sentindo aí acuado, porque as coisas não estão fluindo, talvez do jeito que você imaginou, que você pensou, talvez você está falando no seu coração: eu tento buscar Deus, olha, eu sirvo Jesus de perto, eu oro, eu jejuo, eu busco uma vida de santidade, mas as coisas não estão fluindo. Aquele que tem a chave nas suas mãos, a chave de Davi, aquele que é poderoso, por amor a você, e por Ele ter um plano maior na sua vida que você não imagina e não entende. Ele é aquele que abre, mas também fecha. Ele diz: eu fecho a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem nas suas vidas, na sua vida e na minha vida, se preciso for, Ele fecha portas. Mas pastora, que palavra! E para aquela igreja Jesus estava dizendo: eu tenho a chave. Ou seja, tudo que nós precisamos, gente, tudo que nós precisamos está nas mãos do Criador. Vocês entendem por que a nossa dependência tem que ser plena dele? Porque tudo que precisamos depende dele. E se a sua vida não tem dependência nele, você pode esmurrar as portas que ele fechou, que as portas não se abrem. É assim. Mas pastora, eu vim aqui para ouvir um sermão desse. Era a mensagem de Jesus para aquela igreja. A igreja que mesmo diante das portas fechadas, mesmo diante da opressão, mesmo diante das ciladas que estavam em sua volta, a igreja preferiu se manter debaixo das potentes mãos de Deus, mesmo quando as portas se fecharam. Então, gente, a igreja de Filadélfia é uma igreja que nos encoraja aqui esta noite a perseverarmos firmes, crendo que aquele que começou uma grande obra na minha e na sua vida, ele é fiel e justo para cumprir. A Filadélfia aqui nos ensina que é possível agradar a Deus, ao coração de Deus, mesmo diante de um mundo caótico. Eu não sei vocês, as opressões são tantas, os dias são tão pesados, não sei se vocês têm sentido isso. A vida parece que está tão dura, está tão difícil. Mas a pergunta é: como queremos ser lembrados por Jesus? Será que podemos ser como Filadélfia, vivendo em santidade e firmados nessa verdade e prontos para entrar pelas portas abertas através de Cristo? Lá em João, Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim terá pastagem. Não tem outra saída, gente. Ou a gente entra por essa porta, ou a gente se apega a essa chave pela porta que é Cristo, ou nós estamos fadados a falir em todo sentido, principalmente espiritualmente. Então, se Jesus perguntasse para cada um de nós aqui: que igreja é você? Que igreja é você? Qual seria a mensagem, qual seria a leitura que Jesus faria de mim como igreja hoje? É para nós refletirmos. Uma igreja que diante ao mundo caótico, ao mundo que nos chama todos os dias para pecar, para vivermos mergulhados nele, e nós mesmo assim decidimos guardar a palavra no nosso coração. E nós decidimos todos os dias a viver a santidade de Deus, a não nos corrompermos com o pecado, a não barganhar o Evangelho, a não querer uma mensagem que a
o nosso ego? Será que nós estamos, como Filadélfia, comprometidos com Cristo? Ou será que nós estamos como a outras igrejas? Como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Sardes? Como será que está a nossa vida hoje como igreja? Será que nós estamos dispostos a nos comprometer e a viver essa vida santa? Essa vida em santidade? Ou será que por conta das nossas necessidades físicas, materiais e até mesmo espirituais, a gente vai dando tiro para tudo enquanto é lado, não é assim? Até dar um tiro no pé e já era. E aí, gente? A pergunta de Jesus aqui para nós encerrarmos essa mensagem é: até que ponto nós estamos comprometidos com Cristo? Versículo 13, versículo 12. Aquele que vencer. Existe uma palavra aqui para a igreja de Filadélfia. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele um novo nome. É só para os vencedores. Olha para alguém que está do seu lado e fala: você é vencedor. Diga, gente, fala: você é vencedora. Persevera, diga para ele, diga para ela: persevera, persevera. Não barganhe a sua fé, não barganhe, não comprometa a sua salvação. Não comprometa a sua salvação. Ele é o Deus que abre porta, mas também fecha a porta. E se ele fechou, é porque algo maior e melhor ele tem para a sua vida. Então apenas se apegue a ele, se firma a ele, permaneça fiel, porque ele te dará um novo nome. Ele escreverá o seu nome no livro da vida, mas somente aquele que vencer. É para os vencedores. Imagina você um corredor, né? Você se prepara, né, a vida inteira. Aí chega o dia da competição. Você está correndo, de repente você vê que alguém passou na sua frente. E aí você vê: e agora? Eu tenho duas possibilidades como corredor: eu continuo correndo para chegar lá, ou eu paraliso no meio do caminho e deixo o outro passar na minha frente. É assim a nossa vida de fé. É assim a nossa jornada de fé em Deus. A gente precisa perseverar. Nós estamos ainda correndo, gente. Nós estamos ainda correndo. Até que ele venha, nós precisamos permanecer nessa corrida de fé, sem negociar a nossa salvação. Não troque a sua salvação pela prostituição. Não troque a sua salvação pelas drogas. Não troque a sua salvação pelo adultério. Não troque a sua salvação pela fornicação. Não troque, não negocie a sua salvação pelas coisas que o mundo te oferece. Não vale a pena. Você está no caminho. Você começou uma jornada e você não pode parar. E é Deus que te fortalece aqui esta noite. Aleluia. E o desafio final é: viva de forma que, se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, ela fosse cheia de encorajamento e sem reprovações. Se Jesus olhar dentro do seu coração agora como ele está olhando, pode existir duas coisas: arrependimento ou palavra de encorajamento sem reprovação. É assim que eu peço para que Deus olhe dentro de mim. Embora eu seja pecadora, cheia de imperfeições, ainda que me mate, eu não negarei a minha fé. Ainda que tirem tudo de mim, eu não negarei a minha fé. Porque a gente vai chegar dias que, como igreja de Cristo, nós estaremos numa situação que nós teremos que fazer escolhas. Ou nega Jesus, ou você perde tudo. Ou nega Jesus, ou acabou para você. Nós chegaremos nesse dia. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Eu não sei se vocês têm acompanhado os sinais. Nós estamos já indo para o fim dos tempos, mas ainda são sinais. A Bíblia diz que é só o começo de dores. Nós ainda não estamos vivendo nenhum percentual do que é o fim. Se nós estivermos aqui ainda, né? Se a morte não nos chamar antes, mas chegar um dia que nós vamos perceber que vai ficar muito mais difícil ser cristão.
Se hoje está difícil ser cristão verdadeiro, imagine alguns dias. Então é por isso que você precisa buscar todos os dias, se alimentar da palavra, estar nele, mergulhar nele, viver essa vida em santidade e não negociar a sua salvação. Não negocie o que é mais precioso, que é a salvação de Cristo em você. Amém, meus irmãos?